Nossa bela e amada Curitiba completa mais um aniversário neste 29 de março. Para celebrar essa data, nós do Grupo RIC convidamos algumas personalidades para falar sobre a cidade, sua história, suas características, seu jeito de ser. São curitibanos da Gema ou pessoas que vieram para cá e fizeram dela o seu lar, como o ex-governador Paulo Pimentel, a proprietária do Bolonha, Mima Calicete, e o fundador do Grupo Boticário, Miguel Kriegsner, entre várias outras. Gente como Ilana Lerner, que considera a Curitiba do seu visionário pai, Jaime Lerner, como se fosse sua irmã. Ou do arquiteto Abrão Assad, que projetou o calçadão da Rua 15 de Novembro e muitas outras obras inovadoras na capital, trabalho que segue sendo realizado até hoje pelo IPUC, comandado pela arquiteta e urbanista Ana Cristina Jaime. Curitiba também é marcada pela cultura, como lembram o criador do Festival de Teatro de Curitiba, Leandro Knopfels, e a diretora-presidente do Museu Oscar Niemeyer, o nosso Belo Mon. É também a morada do Vampiro de Curitiba, destacado por Dante Mendonça, e a cidade da elegância, na visão de Norma Camargo. Acompanhe com a gente essa viagem por essa bela Curitiba de tantos adjetivos e qualidades nos seus 332 anos. Curitiba nasceu em 1693 e ainda era quase modesta até pouco tempo. Quando eu cheguei aqui já senti simpatia, já vi beleza. A cidade já era bonita, mas era modesta, era tímida. Não enfrentava e não tinha coragem de enfrentar Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador. São Paulo, então, a milhas de distância. Curitiba cresce, se desenvolve e é bonita, graças aos seus esplêndidos prefeitos. A cidade começa a crescer com os sonhos de um jovem visionário chamado Jaime Lerner. Ele tinha uma paixão muito grande pela cidade como um todo. Eu brinco que Curitiba é minha irmã mais nova, porque a gente falava de Curitiba na hora do almoço, na hora da janta, no café da manhã. Meu pai, minha mãe, Curitiba sempre fez parte da família. Porque Curitiba, para nós todos, e para ele em especial, era, assim, o lugar mais querido, era o lugar do coração mesmo. Curitiba, para o meu pai, era uma cidade muito integrada. Eu acho que o grande sucesso do trabalho do meu pai e da equipe dele nas gestões que eles tiveram na prefeitura foi tratar de Curitiba como uma coisa mais ampla. Todas as soluções que foram pensadas para Curitiba envolviam vários problemas ao mesmo tempo. Então, essa versão integrativa da cidade fazia com que os projetos funcionassem muito bem e dessem uma nova perspectiva para o futuro da cidade, para o planejamento da cidade. Lerner teve o apoio de vários profissionais para concretizar suas ideias. A Rua 15, lá pelos anos 70, ela estava congestionada com o acúmulo de veículos e o comércio estava em decadência. E aí foi necessário fazer alguma coisa. E aí eu fui contratado pela prefeitura para fazer um projeto de todo esse complexo, que é a Rua 15, da Praça Osório a Santos Andrade e as praças adjacentes. Praça Zacarias, Tiradentes, Generoso Marques. A questão foi tão intrigante que naquela segunda-feira, após um fim de semana da instalação do primeiro trecho, o curitibano veio para o centro para saber o que estava acontecendo, que aí o comerciante percebeu que as pessoas frequentavam o calçadão e utilizavam dos equipamentos da cidade. Foi uma inovação. Nós, curitibanos, demos um exemplo. A criatividade, que é um fator importante para um projeto, ela permitiu que as soluções que nós demos aqui fossem soluções originais
e que serviram de exemplo não só para o Brasil, como para o mundo todo. E esse legado segue na cidade. O time que trabalha aqui no IPUC, eles são muito assim desbravadores. Acho que nunca teve o medo de você, às vezes, testar coisas diferentes. Eu acho que a grande marca do planejamento urbano de Curitiba é a capacidade não de planejar, mas de fazer acontecer aquilo que você pensa para a cidade. Então, quando você olha hoje para Curitiba, você vê os corredores dos ônibus expressos colocados na cidade, um zoneamento bem constituído. Vamos dizer que a gente tem 3 itens que fazem parte do nosso DNA: planejamento, inovação e sustentabilidade. Eu acho que isso também é uma marca muito clara de Curitiba, em todas as questões que ela vai colocando em prática, sempre essa preocupação com as próximas gerações, de você estar evoluindo, de você cuidar da questão ambiental, esse equilíbrio do social com o urbano, com o econômico, com o ambiental. Acho que essa harmonia, né, de todos esses aspectos, esse é um grande diferencial da cidade. E essa Curitiba do urbanismo e da inovação também abriga bem a todos, incluindo aqueles que vieram de longe e fizeram dela o seu lar. Chegamos já com a ideia da minha mama já de começar com farinha e ovos, porque ela achava que a nossa massa, a nossa cozinha da Emília-Romanha ia ser muito bem aceita pelos curitibanos. Começamos, claro, como diz o italiano, piano piano, porque não tínhamos recursos. Foi num barracão, realmente, em Piazza Osório, que muitos conhecem, muitos lembram. E viemos vindo com mais um endereço na Carlos de Carvalho e depois subimos a ladeira e aqui está o nosso templo, o nosso sonho realizado. Claro que tivemos muitas dificuldades, principalmente com as matérias-primas, porque começou a vir de São Paulo, como salsão, carchofe, fungo, a gente tinha dificuldade. Mas fomos substituindo e hoje Curitiba é uma cidade que nos oferece tudo. Isso que é satisfatório, isso que me dá o entusiasmo de continuar todos os dias com a minha paixão. E também quem a fez se desenvolver e ser reconhecida internacionalmente. E desde o primeiro momento em que a gente chegou aqui, sentiu uma cidade muito diferente do que aquelas que muitas vezes são grandes centros e acabam sendo centros difíceis da gente até conviver lá dentro. Hoje em dia, Curitiba é muito conhecida pela sua arquitetura, pelo sistema de transportes, pela sua gente, pela grande limpeza que tem essa cidade, né, que são coisas que muitas vezes você vê que nos grandes centros não funcionam, e muito pela nossa história do Boticário, né? Que acredito que se o Boticário nascesse em um outro lugar, você se daria tão certo. Então nós somos muito gratos, né, a Curitiba pelo berço que ela nos ofereceu e por tudo o que a gente conseguiu nessa trajetória enorme. Então são situações muito especiais que fazem com que essa cidade ela seja muito receptiva e muito amada. Então eu viajo muito, mas sempre que eu volto para casa, volto para Curitiba, é um quentinho do coração e aquela sensação que faz parte de você. Então isso é maravilhoso. Entre várias características, Curitiba é marcada pela cultura, que tem como um dos seus principais símbolos o Museu Oscar Niemeyer. Cultura é fundamental para o desenvolvimento de qualquer cidade, de qualquer país. Além de criar um senso de pertencimento muito forte, ela promove inclusão, ela promove diversidade, além de gerar receita para qualquer município. A cultura local ela é muito valorizada e eu acredito bastante que faz a diferença numa cidade, principalmente como Curitiba, que é uma cidade que acabou criando os seus pontos turísticos, criando os seus atrativos, e o Museu Oscar Niemeyer é hoje o principal atrativo cultural e turístico da cidade. O Museu Oscar Niemeyer é o maior museu de arte da América Latina. Então eu acho que Curitiba ter esse museu aqui e fazer parte do dia a dia do curitibano, o museu está no centro da cidade, as pessoas passam por aqui o tempo todo, e ele já virou não só cartão postal,
como também foi eleito pelos curitibanos a construção mais bonita da cidade. Desde as crianças muito pequenas até todas as pessoas que passam pela cidade, como turistas ou não, tem como uma grande referência o Museu Oscar Niemeyer, como uma referência cultural, artística, arquitetônica e também de design. Além do Festival de Teatro, criado em 1992 e que contribui muito para desenvolver a arte e a cultura de Curitiba. Acho que Curitiba tinha um potencial nos anos 90, tinha um momento de baixa autoestima, e o festival tirou um pouco desse pó. Curitiba sempre esteve lá, Curitiba sempre, né, teve essa possibilidade, não foi o festival que fez isso, mas o festival despertou isso. E a partir, na minha opinião, da metade dos anos 90 para frente, Curitiba voltou a consumir o que se criava aqui. No início dos anos 2000, também houve uma ocupação das ruas, que hoje é tão comum e tão frequente, que era uma coisa distante daquele momento. A ocupação da cidade nas suas grandes distâncias, não só os teatros icônicos, as salas icônicas, mas as praças, as ruas, lugares inusitados, pequenos bares, qualquer centro que as pessoas possam se reunir e possam se manifestar. Comparando esses 33 anos, o festival acompanhou, de certa forma tem uma parte dessa pequena, mas tem nessa mudança, e viu essa mudança para melhor do que acontecia lá em 92. Hoje, a Curitiba do Vampiro mudou um pouco. Eu sou da Curitiba perdida, do Dalton Trevisan. Aquela Curitiba que o Dalton, o Vampiro de Curitiba, tanto lamentava, né? E de lá para cá, eu acho que a cidade mudou demais. Aliás, eu tive o privilégio de chegar em Curitiba em 1970, porque eu sou uma das testemunhas de toda essa transformação urbana que aconteceu na cidade de 70 até 90. Quer dizer, a nossa geração pode se considerar uma geração privilegiada de ter vivido todos esses acontecimentos. A nova geração, a geração que não conhecia a Curitiba perdida do Dalton Trevisan, tem uma nova linguagem, né? É essa Curitiba que é a terceira capital, a maior capital do sul do Brasil, né? Que é essa força econômica que é Curitiba hoje. É uma outra cidade, né? Com outras pessoas. Porque hoje Curitiba é cosmopolita, né? Tem gente de todo mundo. E os curitibaníssimos, são muito poucos. São as nossas ararinhas azuis. Mas segue sendo elegante, um luxo. A cidade de Curitiba é muito elegante. São pessoas muito bem educadas. E eu acho que Curitiba leva essa pecha de cidade fria, às vezes pela elegância dela. Porque você não vê aqui, as pessoas se cumprimentam, as pessoas agradecem, as pessoas são elegantes por natureza. E eu acho que isso faz parte da cultura da cidade. O povo daqui, as pessoas daqui, os personagens daqui são muito elegantes mesmo. Então combinam com a cidade. A cidade tem muito luxo. Ela tem um transporte de luxo. Ela tem praças luxuosas. Ela teve um prefeito inigualável, que foi o Jaime Lerner, que fez coisas maravilhosas por Curitiba e que são referência no mundo. Tudo isso faz da cidade uma cidade elegante, prazerosa de se viver. E sempre renova seu olhar para o futuro. Eu vejo Curitiba como esse centro, esse polo de inovação, de criação, essa cidade inteligente que tem esse título internacional. A gente tem que se vestir disso e trazer uma cidade melhor para todo mundo. Desejo para Curitiba que ela seja sempre esse polo de inovação em transformação urbana, seja sempre um farol de ideias que possam ser usados em outras cidades para que as pessoas vivam melhor, tenham qualidade de vida e seja uma cidade boa para todo mundo.